gente vê aqui na América Latina as consequências práticas da agenda de esquerda socialista. Fome, destruição, pobreza. A própria Argentina aqui do lado. Argentina aqui do lado, Venezuela. A gente fica pensando, em que fase a gente vai estar daqui a 4 anos? Argentina, Venezuela, a gente fica brincando, né? Com essas... E assim, pro esquerdista, isso não importa. Eu mesmo me policio muitas vezes assim, de falar, poxa, mas olha só, eu tô mostrando aqui os dados que mostram que o socialismo, a aplicação das ideias socialistas na economia vão necessariamente levar à fome. O von Mises escreveu, acho que em 1920, os erros no cálculo econômico, por aí. E ele demonstrou empiricamente, cientificamente, que não dá para você controlar a economia, tabelar preço, etc, etc. Não tem mais o que ensinar para a esquerda para mostrar que o socialismo não funciona. A questão é realmente mau caráter de uma parte e de outra parte, porque eles realmente, em nome de uma utopia de um mundo melhor, eles estão ignorando o fato de que a causa leva à consequência. Então é aquela coisa, as premissas têm que conversar com as conclusões. Eles fazem um interdito nessa história, e eu aprendi isso lendo dessa linguagem da esquerda que você falou, a questão da linguagem é muito importante realmente. No fim da faculdade ali, eu li um livro chamado Imposturas Intelectuais, do Alan Sokal e o Jan Brickman, que são 2 caras de esquerda. E eles estavam apavorados com o baixo nível intelectual da esquerda americana. E eles fizeram um teste. Eles publicaram um artigo numa revista chamada Social Test, uma revista acadêmica muito prestigiada nos Estados Unidos. E o Sokal escreveu grande parte do artigo, e basicamente é o seguinte, o artigo não faz sentido, do começo ao fim. Ele pegou o palavrório pós-moderno, ele escreveu lá, do ponto de vista da metafísica ocidental, a física foi construída de uma maneira a oprimir os outros povos. Como 90% dos TCCs, mestrados e doutorados. Geração de lero-lero. Ele foi o pioneiro do lero-lero. Aí ele escreveu o artigo e tal, eles assinaram. O Sokal, salvo engano, ele é físico. E o Brickman também é da área de exatas. E eles assinaram e passou na Social Test. Passou na revisão dos pares, do rigor metodológico. Exatamente, rigor acadêmico, né? As universidades, a Social Test é ligada, se eu não me engano, a Harvard, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. E passou, entendeu? Pelo corpo editorial da revista, tudo certinho. E foi publicado tal. Deu 3 dias, eles publicaram num grande jornal americano. Olha, nós publicamos um texto que não tem nada de objetivo, que não liga nada ao lugar nenhum, só para mostrar que os critérios intelectuais da esquerda americana praticamente não existem. E vocês publicaram uma piada em forma de crítica à sabedoria ocidental, porque na época era muito comum você criticar a ciência ocidental, né? Os esquerdistas falavam de ciência ocidental, tá? Até um tempo atrás. É que agora a ciência virou uma coisa sagrada. Deus. Mas no meu tempo, meu amigo, era ciência ocidental. Cara, Imposturas Intelectuais. Esse livro mudou a minha vida. Isso. Qualquer faculdade de humanas era ciência ocidental oprime, a oriental é melhor. Ou colonialista, ou pós-colonialista, ou a questão da filosofia, não existe filosofia ocidental, eles beberam da fonte do Oriente. Você pede uma fonte, eles não têm. Gente, não existe grupo que mais militou contra a ciência, entre aspas, ocidental, do que o militante de esquerda dos anos 90, dos anos 80. Essa galera Foucault, Deleuze, Lacan, Baudrillard dizia que a Guerra do Golfo jamais existiu, que era uma grande simulação. Teoria da conspiração do bem, né? Então assim, e tudo isso foi publicado amplamente. Tem uma entrevista, eu estava falando com o Altamir, tem uma entrevista de um filósofo americano chamado John Searle, que ele chegou a conviver com Foucault, ele foi contemporâneo do Michel Foucault. E ele tem uma conversa com Foucault que ele tá conversando com Foucault, assim, sobre várias questões do momento político mundial e tal, e ele fala, pô, Foucault, a conversa com você aqui flui tão bem, tá entendível, tá tranquilo, por que a sua obra escrita é tão obscura? Aí o Foucault diz, é que para ser aceito na academia francesa, pelo menos 30% do que você escreve não pode passar de bobagens impenetráveis. Então estão os idiotas, os estudantes brasileiros, os professores, os acadêmicos brasileiros, louvando um monte de bobagens impenetráveis. Porque o Foucault era grife, era cult. E o próprio cara tá rindo, falando, não, escreveu um monte de bobagem impenetrável pros caras me levar a sério. O próprio Sartre escrevia drogadão das ideias, assim, não tinha critério. E o acadêmico brasileiro, a esquerda brasileira, ela é uma mistura de, assim, do Jeca Tatu com o sujeito da cidade impressionável. Então, assim, o que vem de fora com a grife
Paris, Nova York, eles trazem, né, pra gente. Então, Foucault, cara, tem gente no Brasil que dedica sua vida acadêmica às bobagens impenetráveis do Foucault. Por favor, leiam Imposturas Intelectuais para vocês verem essa passagem do John Searle dizendo que o Foucault confessa que ele escrevia bobagens de propósito. Só para impressionar os impressionáveis. Isso, né?